Bora de diário de leitura de Babel? Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de saber o que está acontecendo no mundo literário, de vez em quando ver uma resenha? Vou te fazer um convite para se inscrever no canal, te pedir a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, Babel é da R.F. Kuang, publicado pela editora Intrínseca, uma fantasia histórica em volume único e que chegou aí com muito hype porque a autora já tinha feito um sucesso muito grande com a trilogia da Guerra da Papoula. Eu estava super curiosa para fazer essa leitura, gosto muito da escrita dela e resolvi fazer então esse diário de leitura, que é filmar algumas partes, né, as sensações enquanto eu estava lendo algumas partes desse livro. Então eu acabei fazendo vídeos relativos às 3 primeiras partes do livro, ele é dividido em 5, e eu decidi que não ia fazer vídeo para quarta e quinta, viria aqui com um veredito final. Então eu vou te deixar com os 3 primeiros vídeos que eu gravei e volto para dar as minhas impressões gerais. Bom, então comecei a leitura de Babel. Fiz a leitura do que a autora chamou de primeiro livro. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 livros. Ela dividiu a história, então, em 5 partes. Eu não sei bem como foi essa divisão. Essa primeira parte a gente vai encontrar o Robin, que é um chinês, está lá em Cantão. Na verdade, Robin não é o nome dele, claro, esse nome foi atribuído depois. Ele tem cerca de 6 anos de idade, acabou de ver toda a família sucumbindo ali ao que eles chamaram de varíola asiática. Ele já está sem forças, não vê nenhum adulto ali que pudesse salvá-lo, até que aparece o inglês e vai dar alguma coisa para ele, ele vai se sentir com forças novamente e vai fazer uma proposta para ele, se ele quer ficar ali e virar um pedinte ali nos portos, ou então viajar com esse professor para a Inglaterra e estudar bastante para tentar uma vaga na Universidade de Oxford. E é claro que ele não tem muita alternativa, então ele acaba embarcando no navio, chega na Inglaterra, e a gente então tem um vislumbre desses primeiros anos. Ele vai ter muitos tutores, vai ser assim duramente repreendido até que ele aprenda de fato muitas coisas, entre elas 2 línguas, o grego e o latim, até que aos 16 anos ele é aceito em Oxford. E aí a gente tem o início da vida dele como estudante. Lá ele vai conhecer outros 3 colegas que são específicos do instituto que é conhecido como Babel, que são o Rami, que é um indiano, a Vitória e a Letícia, e sim, estou aportuguesando o nome delas, uma jovem preta e uma jovem branca. Se não me engano, as 2 são francesas, agora eu fiquei na dúvida. Mas eles serão os colegas dos próximos anos no Instituto Babel. E lá eles vão aprender, entre outras coisas, a trabalhar com traduções. Mas aí a gente tem um vislumbre do que é a magia desse lugar, porque parece que existem inscrições que são feitas em pedaços de prata, e aí é que reside a magia, porque depende do que você escreve. E normalmente é uma palavra em outra língua e em inglês. E alguém tem que recitar essas palavras e essa magia acontece. Então, a Inglaterra, nesse momento, a gente está falando do início do século XIX, ela está imersa, né, entre outras coisas, o poderio da Inglaterra em função da quantidade, desse conhecimento do uso da prata e da quantidade de prata. Então eles veem lingotes, né, pedaços de prata em tudo quanto é canto. E Babel é o único instituto que admite alunos que não sejam ingleses, porque eles precisam de traduções, e até então as traduções eram feitas por homens brancos ingleses, que não detinham conhecimento da língua, da outra língua. Então, a partir do momento que eles admitem estudantes de outras nacionalidades, eles vão ter mais próximo esse conhecimento linguístico, e, portanto, as traduções tenderão a ser mais fiéis. Mas nesses primeiros capítulos a gente já tem um vislumbre muito grande assim das críticas da Kuang. Então ela fala muito de colonialismo, de como que a Inglaterra enriqueceu, vai tratar então de racismo, xenofobia, machismo, e sempre com aquela pitada irônica, sabe? Ela vai deixando assim algumas frases. Aqui nós temos algumas notas, tanto do tradutor quanto da autora, no pé da página, que enriquece um pouco mais a leitura.
Então, o início ainda é um pouco lento, a gente só tem esse vislumbre do que seria Babel. E a gente tem aqui o surgimento também de um personagem que parece que vai ter uma importância grande aí. Bom, eu não vou falar quem ele é, porque na verdade ele ainda não se apresentou, ele termina esse primeiro livro se apresentando para o Robin. E vamos ver se vai dar para falar quem ele é. E para finalizar, tão gostoso ler esse livro, olha, ele abre muito fácil. E a gente tem aqui no início um mapa do campus da cidade de Oxford. E a gente tem também Babel e os seus andares, né? O que seriam esses andares. Tô curtindo, tá assim, de acordo com as minhas expectativas. Volto em breve. Bom, acabei de encerrar a segunda parte de Babel e vim para fazer as minhas atualizações, né, sobre como é que tá essa leitura. A segunda parte é uma segunda parte bem técnica, porque o Robin, ele está então em Babel, ele é apresentado aos seus colegas e eles começam a estudar. Acima de tudo, vão falar muito sobre tradução e do significado da tradução e de como é que ela foi feita ao longo do tempo. Então ela é bastante técnica, porque ela vai nos apresentar algumas teorias em relação à tradução, como ela sempre foi feita, a questão de se perder muito da história, porque a gente tem muitas traduções que vêm de traduções ou de traduções que são feitas por pessoas que não são nativas daquela língua ou não têm um conhecimento aprofundado, né? Só porque alguém estudou inglês não vai capacitar essa pessoa para fazer a tradução de um livro diretamente da sua língua original. Então, assim, ela é bastante lenta. A gente tá aprendendo ali com o Robin, ele tá passando pelas disciplinas, conhecendo melhor seus colegas e conhecendo uma tal de Sociedade Hermes. Essa Sociedade Hermes seria um grupo de pessoas que acredita que o conhecimento de Babel, o conhecimento da utilização das barras de prata, deveria ser compartilhada com todo mundo. Porque o que a gente vai perceber aqui, para variar, é que há uma concentração muito grande do uso das barras de prata na Inglaterra e para o que ela faz de melhor, que é, acima de tudo, continuar colonizando e vendendo, se apropriando tanto da cultura quanto das riquezas de outros países, das suas colônias, usando como propulsor ou facilitador o conhecimento da magia que eles têm por conta da utilização de barras. E sempre usam daquela desculpa, né? As outras pessoas poderiam também ter a sua escola de tradução, as outras pessoas já poderiam conhecer a magia do uso das barras, é porque são todos preguiçosos, não têm vontade de melhorar de vida, e que culpa nós temos se nós somos tão mais inteligentes ou tão mais ousados, que estamos aí à frente de todos eles, né? É interessante como é que eles fazem questão de se colocar ali como vítimas nessa situação. E eu tô falando especificamente de alguns professores da Escola de Babel e do primeiro tutor do Robin, que vai ser o professor Lowell e que é um professor da Escola de Babel também. E além disso, a gente tem algumas outras críticas que são referentes aos colegas. Nós temos um colega dele que é indiano, nós temos uma colega que, apesar de francesa, é uma menina preta, e a outra uma menina branca, mas ainda assim francesa, numa época em que mesmo os franceses sofriam de um grauzinho ali de incômodo, né? Esses franceses. Mas são questões completamente distantes do que de fato sofrem as pessoas não brancas na Escola de Babel, não só na Escola de Babel, mas na Universidade de Oxford acima de tudo. Porque em Babel é comum encontrar pessoas de outras nacionalidades, mas dentro de Oxford de jeito nenhum, são todos homens brancos ingleses. A Letícia, e eu lembrando que eu tô sempre aportuguesando os nomes porque eu acho mais simples, a Letícia ela tem uma dificuldade de entender porque os seus outros colegas, né? Nós temos então um chinês,
um indiano e uma menina francesa que é preta, a Vitória. Por que que eles são tão reativos quando se fala de qualquer assunto, né? De colonialismo, de racismo, ou até mesmo de como que eles se sentem incomodados quando vão participar de qualquer evento, e normalmente eles são vistos ali como garçons, como, né, nunca alguém que tá confraternizando de igual para igual. A Kuang, ela põe o dedo na ferida assim, sem dó nem piedade. Quem faz a tradução desse livro é a Marina Vargas. Eu sempre tento colocar o nome dos tradutores nas minhas resenhas, mas eu acho que a gente precisa dar mais atenção e dar mais respaldo para o trabalho que é feito, porque ele pode acertar muito, pode ficar neutro ou pode errar ali consideravelmente. Bom, agora nós entramos numa parte em que os alunos vão partir para uma experiência fora de Oxford. E aqui o livro, de novo, numa crítica que é surpreendente, porque nós vamos ver esses 4 estudantes visitando Cantão. E lá eles vão ver um pouquinho do reflexo desse poderio britânico, ou da forma que eles conduzem o poderio deles, né? Como é que eles querem impor de qualquer forma a sua cultura para um outro povo. Então eles acham que a China tem que abrir os portos para o comércio britânico. Por quê? Porque isso é globalização. Claro que eles não vão usar essa palavra, mas isso é livre comércio. Por que você não quer o livre comércio? Então eles têm uma necessidade de impor, porque para eles o livre comércio é ótimo, eles vão ter muito mais lucro. Por que a China não vai aceitar? Só porque eu estou chegando no seu país, você não vai aceitar a minha cultura, a minha forma de fazer comércio? E também há uma discussão muito grande sobre a questão do ópio, de como é que ele era comercializado, de como que o Reino Unido entendia que a China tinha que comprar o seu ópio, e daí que se as pessoas na Grã-Bretanha já tinham percebido que o láudano viciava, né, que eles já estavam tentando diminuir o uso do opiáceo. Mas os chineses adoravam, então que eles usassem isso como moeda de troca. Então aqui a gente tem uma coisa bem crua, sabe, em relação a esse lado, né, de imposição de uma cultura. E nós estamos falando de 3 estudantes, porque a Letty, ela é francesa, e apesar de ser vista com um certo distanciamento, porque para os ingleses os franceses também não têm muito valor, mas pior ainda os outros 3. E os outros 3 vão tendo ali uma clareza do qual que é o significado da presença deles em Oxford e do que significaria eles aceitarem ir ali junto com o que querem Babel, né? O que querem os ingleses, e como é que eles entendem que esses 3 devem ser muito gratos e devem fazer tudo que estiver ao alcance deles para que a Grã-Bretanha seja maior do que já é. É uma terceira parte bem crua. Já comecei a 4ª parte. Eu não sei se eu consigo trazer a 4ª parte sem muito spoiler, porque claro que eu vou falar minhas opiniões gerais, né? Eu tô tentando deixar uma coisa bem geral, não contando as coisas que acontecem, porque, por exemplo, no final do 3º a gente tem um acontecimento bem chocante ali, mas vamos ver o que eu vou trazer aí dessa 4ª parte. Depois nós temos apenas mais 2 partes, a 4ª e a 5ª, para finalizar o livro. Então é o que eu tenho a dizer da terceira parte de Babel. Bom, então, o que podemos dizer de Babel? Esse é um livro... A sensação que eu tive quando eu estava lendo ele é que ele é um grito, sabe? Aquele grito, assim, de uma série de minorias. E eu entendo agora por que esse livro foi boicotado. Porque ele expõe tantas feridas, ele vai falar de colonialismo, mas de uma forma tão... Sabe, assim, ele coloca uma agulha na ferida, não é nem uma pontada, assim, ele vai ao cerne da questão. A Kuang, ela não tem medo, ela vai falar mesmo de todos os problemas e de todos os absurdos que foram cometidos e que até hoje a gente vê o reflexo disso na forma como a gente continua tratando determinados povos. E claro que eu tô falando a gente, mas ao mesmo tempo fica fácil de entender quem é que faz esse tipo de separação, né, entre nós e eles.
Bom, então nós temos o Robin, ele vai passar por, nossa, até ele entender o papel dele nesse mundo, até ele decidir o que ele consegue separar entre ser um chinês, estar sendo educado numa instituição que quer se apropriar da cultura dele para enriquecer e, acima de tudo, de estar sugando mais e mais ali da China e da Índia. Enfim, a Inglaterra, enquanto colonial, ela sugou riquezas aí de muitos lugares. Mas eu acho bacana, assim, algumas das reflexões que ela traz, acima de tudo por conta do Griffin, que ele vai conhecer. E o Griffin traz algumas falas, assim, logo nas 3 primeiras partes, que vão se refletir muito nesse final. O final, ele é chocante de diversas formas, mas é um final que a gente caminha para ele. Era muito claro para onde isso estava caminhando, mas o Robin demorou um pouquinho a entender. E mais ainda, as pessoas que estavam ao redor dele demoraram mais do que ele a entender. Ele pega isso, assim, depois de refletir muito o que o Griffin estava tentando dizer para ele. E que está refletido para a gente em diversos símbolos que a gente tem aqui nessa história. Eu não sou historiadora, mas eu acho que ela fez uma contraposição ali em relação à Revolução Industrial, a esse período de expansão da Inglaterra, e depois a gente tem um certo recuo, porque ela acaba perdendo, né? Ela não consegue manter esse poderio dela por muito tempo. Então a sensação que eu tenho é que ela faz essa mescla de situações reais, não que ela tenha mencionado isso, mas algumas delas ela acaba pontuando, né, dos diversos estudos que ela fez para compor essa obra. E aí a gente tem algumas greves, que eu imagino que algumas delas tenham acontecido de fato, porque a gente está falando de uma série de revoltas de trabalhadores à época da Revolução Industrial, que simplesmente ela trocou ali pela Revolução da Prata, e que são, às vezes, algumas delas pontuais, mas ela traz muito da força que os trabalhadores têm e que nem sempre eles sabem disso. E vai falar um pouco das condições de trabalho, nesse caso, das condições de trabalho por conta do uso da prata, o que isso significa para as pessoas, para a sociedade, para o mundo. É um livro realmente de um grito, sabe? Aquele grito assim, não vai acontecer mais. Isso daqui, esses horrores todos foram cometidos, mas nós não vamos admitir, porque agora conhecemos a história, nós sentimos isso na pele e a gente não vai admitir esse tipo de situação mais. E essa é a sensação que eu tenho com o livro. Então, Babel é tão grandioso quanto teria sido essa torre na sua construção. E eu preciso deixar claro que é um livro de fantasia adulta. É uma fantasia com uma história que é bem lenta. Ela vai discorrer ali sobre muitos pontos, às vezes de uma forma bem demorada. Então, no primeiro momento, eu já tinha comentado sobre a questão da tradução. Ela fala muito sobre o que é a tradução, desse apropriar da língua e dos significados dos outros, e como é que você captura isso para uma tradução, que a tradução, de certa forma, diminui muito da obra original, por vários motivos, e aí a gente acaba dando um valor ainda maior aos tradutores. Mas depois disso ela vai falar mesmo do colonialismo, dessa apropriação cultural e do significado disso, né? De até que ponto uma sociedade consegue viver ali dessa exploração, quando é que essa exploração vai bater as portas e cobrar, né, de tudo que aconteceu. Enfim, foi uma história grandiosa. Eu dei 4,5 estrelas e favoritei. Eu tirei essa meia estrela porque eu acho que a autora poderia ser mais concisa. Eu acho que ela vai afastar muitos leitores de uma obra tão grandiosa por conta do tamanho. Não precisava ser isso tudo. A gente tem 600 páginas. Eu acho que no mínimo umas 200 páginas ela teria conseguido enxugar, sabe? Porque ela repete tão incisivamente sobre a questão do significado do colonialismo, né, e de como isso afetou essas pessoas todas. Ela repete isso e para deixar a gente bem consciente, mas às vezes pode ser cansativo. Então, talvez ela espante alguns leitores por conta do excesso de informação que ela traz. Eu entendo a importância disso, mas eu fico com medo de espantar
novos leitores. Mas é uma fantasia soberba. Eu indico demais, eu acho que vale sim conhecer. E eu acho que fazer a leitura da mesma forma que eu fiz. Devagar, lia mais ou menos 30 páginas por dia. Foi uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas. Então a gente tem esse hábito, né, de ler um pouquinho. E por isso nós começamos no mês passado, só terminamos agora. Porque é uma história que a gente precisa ir digerindo. Tem histórias que são super fluidas. Você pega o livro, mesmo ele sendo um calhamaço, você passa bem rapidamente por ele. Mas aqui a gente tem muitas descrições, tanto das questões históricas, quanto do que estava acontecendo ali ao redor do Robin e de todas as pessoas que o cercavam. Então ela demanda, sim, um pouco de atenção. Mas valeu a pena. Foi uma história realmente grandiosa. E bora conversar. Você já leu Babel? Quais foram as suas impressões? Ficou com vontade de ler, mesmo com esse tamanho, com essa lentidão da história? Bora conversar um pouquinho e me diz aí o que você está esperando desse livro se ainda não leu. Muito obrigada se assistiu esse diário de leitura. Eu sei que resenhas, elas não costumam ter muito alcance. Acho que por isso que as pessoas fazem tantos vlogs. As pessoas têm curiosidade em saber o que a pessoa está tomando de café da manhã, mas às vezes tem preguiça de parar para ouvir uma resenha. Isso para leitor, né? Não sei, não entendo muito bem, mas enfim. Eu não sou muito a pessoa que grava tantas aleatoriedades porque, sei lá, não faz muito minha vibe. Por isso escolhi o diário de leitura. Espero que você tenha assistido até aqui, espero que tenha gostado. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!